noite, pessoal que está entrando. Eu estou aqui olhando se o nosso convidado já entrou. Que hoje temos um convidado que é o professor Chico. Deixa eu ver se ele já está aqui. Ele já entrou. Então, só um instante, pessoal. Já vai chegar. Olá, E aí, Patrícia, boa noite. boa Boa noite para noite. quem já está aí. Você está conseguindo ouvir bem, ver bem? Está boa a transmissão para você? Para mim tá perfeita, tá mais do que boa. E para você aí também, tranquilo? Tá ótima. Que bom. Que bom para nós, que bom para quem está nos acompanhando. Eu até fiquei aqui aguardando você fazer o pedido, né? Enquanto isso o pessoal já foi entrando. Bom, então, muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes, né, para a nossa conversa hoje, aqui para o nosso bate-papo, que vai dialogar conhecimento científico, vai dialogar a prática, né? O Chico tem aí uma prática muito interessante com os jovens, né, com as jovens superdotadas, com os superdotados, e eu estudo, né? Eu não tenho prática com esse público, porque não é um público que eu trabalho diretamente, mas eu leio muito, então a gente vai fazer uma troca. E Opa, com direito a um chazinho aqui também, ó. Chico, enquanto você estiver falando, eu vou hoje eu tomando tô na chá. água. Eu tô na Opa, água. então estamos aí nos hidratando, isso é bem importante. Bom, então, pessoal, como vocês viram, né, o nosso tema de hoje é a adolescência, né, as pessoas neurodivergentes que são adolescentes, né, que já foram adolescentes também, né, porque aqui a gente não fala só de quem é adolescente agora, mas quem já foi, quem eu já fui adolescente, e muita gente, né, ó, o Chico também já foi, né, Chico? A gente já não é Tem mais, vezes que né? eu, não, tem vezes que eu acho que eu ainda tô lá, mas tudo bem, a gente passa esse pedaço. Chico, mas isso aí também é uma questão bem interessante para a gente falar hoje, né, sobre essa questão da adolescência, digamos, mais estendida, né, esse amadurecimento, esse desenvolvimento da pessoa superdotada, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje e dentro de um tema mais delimitado que são as questões socioemocionais, né, as questões emocionais e sociais, porque elas estão totalmente interligadas, né? É impossível falar de uma coisa sem falar da outra, né? Elas são intrinsecamente, diretamente interligadas, elas acontecem juntas o tempo todo. A gente vai falar um pouco da questão dos sofrimentos, né, que ocorrem nessa época da vida e o quanto são relacionados com as questões sociais, em grande medida, né, Chico? Você que tem aí Sim, tua prática direta com os jovens, né? Tem uma relação muito forte com o grupo social, né? Com a sociedade como um todo, né? Os seus pares, né? E assim por diante. E com também aí a questão dos professores, das professoras que trabalham com esse público, outros profissionais também. Então, a gente vai falar um pouco de tudo, mas esse pouco que vai dar outras lives, né, Chico? Não vai eu terminar acho, nessa. eu acho, eu acho. Bom, então, pessoal, conforme vocês forem acompanhando, quiserem comentar, né, quiserem perguntar alguma coisa também, né, aqui é um bate-papo bem livre, bem aberto. Eu vou acompanhando aqui os comentários, né, enquanto o Chico vai falando, eu também vou falar um pouco, mas vocês também se sintam muito à vontade. Se quiserem perguntar alguma coisa, a gente não deixa as perguntas lá para o final, a gente vai falando aqui, interagindo conforme vocês também vão participando, ok? Bom, Beleza. então, a- vamos começar, né? Acho que pela afirmação a mais importante que reúne todas as demais, né? Que o desenvolvimento, tanto intelectual, emocional,
psicomotor e, consequentemente, social da pessoa superdotada é diferente das outras pessoas, né? Isso é a primeira coisa que a gente precisa saber enquanto pais, enquanto pessoas que trabalham, seja na educação, seja na saúde, né? Com essas pessoas. São pessoas diferentes desde a infância, desde bebês já começam a mostrar suas diferenças de desenvolvimento, né, Chico? Sim. É uma diferença desenvolvimental que faz com que também o modo de ser se torne diferenciado, e é isso que faz com que essas pessoas tenham necessidades educacionais especiais. E eu tenho também trabalhado e defendido que elas também têm necessidades de saúde diferenciadas, não é só educacional, né? O atendimento de saúde, principalmente saúde mental, é diferenciado. Mas, se for possível, a gente toca um pouquinho nisso também, né, Chico? Porque a educação e saúde está junto, né, em Sim. todo momento, né? Então, aqui só fazendo um breve preâmbulo, né, de por onde a gente vai começar. E eu quero passar agora para você, Chico, se você quiser falar alguma coisa sobre você, se você quiser, né, se apresentar, enfim, fica à vontade para falar um oi aí pro pessoal, e aí a gente pega pesado. Beleza, beleza. Já agradeci aí a presença de todos vocês que confiam um pouquinho do tempo que a gente tem aqui para compartilhar. Pelo que eu já tenho, vou até afirmar, não vou nem falar com dúvidas, não, vou falar com certeza. Patrícia, nesse caso, é do meu time, a gente não está aqui para trazer verdades absolutas, até porque a ciência, ela está o tempo inteiro trabalhando com nova análise de dados, informações, situações, para a gente poder estar o tempo inteiro se atualizando. Então, várias das coisas que a gente vai falar aqui não entendam como um conhecimento estático, façam as devidas adequações, interpretações naturalmente à sua situação, seja ela familiar, social, financeira ou regional, e dependendo da região onde você estiver, algumas coisas vão se aplicar mais e outras menos. Eu sou professor já há mais de 20 anos, eu tenho mais da metade da minha vida dentro de uma sala de aula. Entrei dentro de sala de aula já como um entusiasta, tentando fazer diferente desse método educacional quadrado, limitador e repetidor. Então, eu fui um estudante que deu um certo trabalho na escola, para não dizer muito, mas eu dei muito trabalho na escola exatamente confrontando esse perfil de não só de repetição, mas também de enquadramento num padrão. E eu acredito que sempre foi algo tão consciente, tão perceptível para todas as pessoas, de que somos diferentes, temos níveis de compreensão, interesse diferentes, mas o papel que a escola constantemente exerceu em nossas vidas foi de tratar o diferente como inadequado, inapropriado, e para você ser bem aceito, bem validado ou bem enquadrado na sociedade, você tinha que literalmente seguir aquele padrãozinho. E aí tem até uma charge bem interessante, eu acredito que vocês já tenham visto, tem uma imagem de uma escola, a professora com os alunos ali pequenininhos ainda, e tem o balãozinho de fala, e a professora está com uma tesoura cortando, colocando todas as falas no mesmo formato. Por mais que você não tenha visto essa charge, eu imagino que é algo que você consegue ter uma compreensão e formar essa imagem mental. A escola, ela tende a não respeitar as individualidades, as particularidades, e eu nunca concordei muito com isso. Então, quando eu decidi entrar em sala de aula, foi com essa visão já bem diferenciada. Eu não vou nem dizer um pouco, vou dizer bem diferenciada. E aí, desde então, voltado para essa parte de conexão com o jovem, meu público preferido sempre foi a adolescência. Eu acredito que pela energia, pelo desejo de mudança, pelo rompimento de padrões, de paradigmas, que muitas das pessoas enxergam isso como um ponto negativo, porque socialmente, assim, o modelo ideal é aquele de submissão, de repetição e de adequação a um padrão. Não vou nem falar questão de tradicionalismo. De se conformar, né? De se conformar. E o adolescente, ele tem essa, já biologicamente, até essa necessidade de romper alguns padrões, alguns parâmetros, alguns limites. Então, eu sempre me afinizei muito com esse público.
E aí, para encurtar essa parte da introdução, hoje eu faço o atendimento educacional especializado de jovens com comportamento de superdotação na Secretaria de Estado aqui no Distrito Federal, na rede pública. Aqui nós temos um atendimento que, de maneira assim, geral, comparado ao Brasil, nós temos um diferencial bem significativo, que é um percentual das vagas para alunos de escolas particulares. Então, a legislação prevê isso. 70% das vagas para estudantes da rede pública, 30% para a rede privada. Então, a gente tem esse universo bem diverso dentro das salas de atendimento que são no contraturno. E no ano passado, começamos ainda no auge da pandemia a fazer atendimento particular. Acabou sendo até por uma exigência, vou colocar exigência, parece até de certa forma arrogância, mas acabou sendo por uma exigência das famílias que já nos acompanham de tipo, poxa, esse atendimento... Eu não sei se eu travei ou se você travou. Eu vou tentar trazer hoje com alguns exemplos uma série de vivências práticas que nós temos no nosso dia a dia do atendimento e que conseguiram trazer de maneira bem significativa uma felicidade. E eu vou usar a palavra felicidade porque eu acho que ela tem um parâmetro muito bem mensurável, uma felicidade real nos jovens que têm passado pelo nosso atendimento, pelas nossas mãos. Então, no ano passado, a gente começou esse atendimento particular, que hoje a gente centraliza tudo aqui no perfil Vida e Vida na Superdotação, vida.sd, e não só com jovens, mas com família, com a escola, porque a gente percebeu, e aí eu vou até aproveitar o gancho na fala da Patrícia, a gente vem de um modelo de ensino cartesiano, que eu brinco que é no modelo de extripador, partes. A gente corta os conteúdos, a gente corta em séries, e a vida ela é contínua. E ela é um contínuo que está o tempo inteiro sofrendo interferência da minha emoção, da minha família, da minha religião, da sociedade onde eu estou inserido. E o meu corpo ele não funciona de maneira segregada, separada e segmentada. E a gente quis oferecer, então, dentro das nossas possibilidades, de uma maneira bem completa, esse atendimento para o jovem, para a família e essa intervenção junto à escola. Eu acho que já dá para ter uma certa percepção de que, ao se tratar não só de adolescentes neurotípicos, eles já têm um rompimento no padrão de desenvolvimento social. Sai dali da infância num modelo assim bem ainda repetitivo de padrões familiares ou de um pequeno nicho social que ele convive, porque geralmente acaba sendo bem reduzido. O ambiente de convívio da criança está muito limitado ao que o pai e a mãe frequenta ou a escola que ele frequenta. E na adolescência ele já começa a ter outros universos, outros meios, outros ambientes, outras experiências, outras perspectivas de vida. Dentro do universo neuroatípico, mais especificamente na superdotação, vocês podem, sem nenhum medo de errar, multiplicar isso aí potencialmente. Porque... E aí, não querendo te interromper, mas já meio quase fazendo isso, é que eu quero aproveitar isso que você acabou de falar. Né? Isso vai se potencializar. E por que potencializa? Eu acho que isso é uma coisa fundamental para qualquer pessoa saber minimamente quando vai tratar com esse público. Né? Aqui para as famílias, principalmente, mas para profissionais que vão atender esse público dentro das escolas, fora das escolas. Né? Isso de potencializar a experiência do jovem, aqui falando em função do nosso público ser aqui adolescentes, mas isso é para a vida toda, né? Que hoje a live é um pouco mais centrada na adolescência, então por isso a delimitação aqui jovem, né, e adolescente. Isso começa desde o bebê. O bebê neurodivergente, ele já é diferente dos outros. A gente vai começar a perceber
comportamentos muito cedo, nos primeiros meses de vida, e isso vai continuar ocorrendo na infância toda. E quando chega na adolescência, tudo aquilo que é vivido por outros jovens, o adolescente ou a adolescente, vai viver também, só que multiplicado. Eu diria que talvez nem multiplicado, elevado à potência. Para quem entende um pouquinho da matemática, vai entender a metáfora aqui. Um número elevado à potência. Então, é mais ou menos isso, né? Então, essa intensidade, e aqui a gente já começa, né? Eu pego essa tua fala, Chico, já faço aqui o diálogo com um dos nossos temas de hoje, que é falar dessa intensidade. Essa intensidade, e é de tudo, né, Chico? É a intensidade intelectual, é a intensidade emocional, é a experiência vivida com muita intensidade, com muita profundidade. E isso vai também gerar uma série de questões emocionais e sociais juntas, né? Socioemocionais, por uma série de fatores, né? Porque agora já não é mais aquela criança que até então ficou, digamos, mais limitada, né, Chico, ao seu meio familiar ou às regras dos pais, da família. Agora é um jovem que está justamente rompendo com isso, buscando essa ruptura e vivendo isso potencialmente, né? E isso podendo aí gerar uma imensidão de consequências que podem ser positivas se houver um acompanhamento, principalmente, né? E podem não ser tão positivas assim se justamente não houver um acompanhamento adequado. E aqui, acompanhamento desde a infância, porque não é que agora, na adolescência, que nós vamos começar a pensar nessa criança porque entrou na adolescência. Não. O ideal é que esse acompanhamento seja feito desde lá, falando de escola, desde os primeiros anos da escola. Porque quando chegar na adolescência, as coisas não vão ser tão difíceis assim. Se houver um acompanhamento precoce, vamos dizer, né? Antes desse período. Mas, infelizmente, né, Chico, não é o que acontece. Não é o que a gente tem. A gente tem essas crianças que chegam na adolescência já, muitas vezes, até traumatizadas da escola. Então, Chico, o que você tem para trazer para a gente sobre isso, da tua experiência com esses jovens que já são adolescentes intelectualmente já quando são crianças? Tem isso também, né? Intelectualmente, muitas vezes, eles já são adolescentes, mesmo sendo crianças cronologicamente, mas emocionalmente não. Então, o que acontece quando essas pessoas, né, chegam nessa fase? Pô, tem um monte de situações que caberiam em vários desses pontos que você trouxe. Quando a gente tem um excesso de habilidade cognitiva, intelectual, mas a gente ainda não tem uma boa maturidade emocional. E eu já queria até aproveitar e fazer um gancho. As pessoas acabam generalizando de que todo jovem superdotado vai ter baixa inteligência emocional, ou a imaturidade emocional, ou está sempre com a maturidade emocional equivalente à idade, e isso também não é uma regra. A gente tem vários Sim. jovens que emocionalmente estão no nível de maturidade bem acima da idade, às vezes até maior do que a habilidade intelectual que eles têm, só que a liberdade que tem de agir, de decidir e de gerir acaba sendo aí um ponto de sofrimento, né? Uma das jovens que eu atendo hoje, ela cronologicamente tem 12 anos, emocionalmente eu já botaria aí, tô chutando, porque não fizemos nenhum teste, ela não trouxe também nenhuma validação para mim de nada disso, apesar dela fazer acompanhamento psicológico, mas pelos assuntos, pelas falas e comparando a outros jovens que eu atendo, na média ali de 15, 16 para 17 anos, intelectualmente ela está acima da média da sala, mas não está assim em grande destaque. Só que, para ela, essa questão da incompatibilidade de maturidade, ela sofre muito dentro do espaço escolar, porque são brincadeiras que ferem o emocional, que ferem a autoestima, que
pré-adolescentes ainda não percebem muitas vezes o gancho do que está sendo falado ou a profundidade daquilo que está sendo colocado até mesmo por professores, por vários relatos que ela traz, mas que aquilo ali para ela traz um sofrimento tão intenso, tão significativo, que ela não sabe como lidar, porque o ambiente também não dá liberdade para que um jovem fale e se expresse, principalmente dentro de uma escola tradicional, onde o professor é aquela criatura ali dentro da cátedra, dono do maior conhecimento, da maior maturidade e gestor de todos os conflitos. E muitas das vezes o jovem até teria capacidade de lidar bem com esses conflitos. Mas o que eu poderia já começar falando, não só apresentando problemas, mas também trazendo algumas soluções. E vou até aproveitar o gancho de uma das coisas que a Patrícia colocou. O acompanhamento desde tenra idade, desde a idade inicial, ele é significativo para poder criar vínculos. Essa conexão, muitas vezes, de confiança, ela vai se firmar e se fazer ali desde a infância, para que nos momentos de dificuldade e de sofrimento ele saiba quem são as pessoas que ele pode confiar. É importante, eu até diria que é muito importante um acompanhamento psicológico para qualquer criança e adolescente que você já saiba que tem algum indicativo de altas habilidades, que já apresenta sobremaneira as assincronias da intensidade, seja ela intelectual, seja ela a curiosidade, seja ela emocional. Por quê? Historicamente, nós temos o hábito e a mania de procurar psicólogo quando a gente está no fundo do poço, lá no buraco. Se a gente for puxar... Sim, é a mentalidade. Até porque a gente sabe que a psicologia ela foi uma área da saúde, é uma área social que teve grande ascensão no período pós-guerra, para tratar traumas, para tratar de famílias que passaram perdas muito significativas e também transtornos psicológicos, psiquiátricos. Mas era sempre aquele caso assim muito negativo e muito marcante. E a sociedade sempre enxergou de maneira muito pejorativa e negativa quem ia ao psicólogo ou à psicóloga. Felizmente, vamos puxar ano 2000 para cá, com o advento da psicologia positiva, a gente perceber que eu não preciso estar dentro de um buraco para poder subir de nível, e que eu não preciso só buscar orientação e ajuda, a gente tem tido uma busca um pouquinho maior e uma aceitação um pouco maior desse acompanhamento psicológico. E por que eu já vou tocar logo nesse ponto? A adolescência ela é uma fase de rompimentos, é uma fase naturalmente que já traz sofrimentos, porque todo esse rompimento ele gera dor, ele gera experiências novas, ele gera descobertas, ele gera frustrações, gera o luto. Gera o luto. Um luto de tudo, né? Tudo vai sendo perdido, né, nesse período. E eu ter alguém que possa me acolher, que eu possa ter uma referência de um porto seguro, que socialmente a gente acredita esse valor ao pai e à mãe, e que em alguns casos é sim, mas eu vou falar aqui sem medo de errar, na maioria dos casos, na crise adolescêntrica, o porto seguro não vai ser o pai e a mãe, porque ele está num rompimento desse padrão familiar, e aí acaba sendo até natural, porque na infância ele estava muito preso àquele ninho, e aí agora está experimentando, e principalmente quando o adolescente ele começa a perceber alguns valores diferentes do que ele acredita ser verdade, do que ele recebeu como verdade da família. E quando a gente pega numa adolescência de um neurodivergente, um neuroatípico, dentro da superdotação, que está trazendo tudo de maneira muito mais intensa, muito mais eletrizante, muito mais significativa, ter uma pessoa que ele já tenha um mínimo de confiança talvez a boia de salvação, porque eu tenho atendido muitos jovens, não faço atendimento psicológico, para quem chegou depois, eu não sou psicólogo, eu sou professor, sou especialista em altas habilidades, mas acaba que muitas das vezes no atendimento, pelo vínculo de afeto, confiança e conexão que a gente tem com aquele jovem dentro do atendimento, acaba sendo ali um momento um momento terapêutico sem ser terapia. E quando eles têm
essa conexão afetiva de confiança, fica muito mais fácil ele já ir soltando os problemas, as situações ou as vivências antes que elas tomem uma proporção devastadora, que é normalmente quando a família percebe ou quando a escola percebe, é quando a situação já está muito crítica e aí vai levar para um atendimento emergencial e o tempo que muitas vezes o profissional vai levar para poder conectar, para poder acessar, para poder, de alguma maneira, conseguir fazer um trabalho eficiente é mais longo e mais dificultoso. Por quê? Aí eu vou entrar agora na minha área sem medo de errar. Nós somos máquinas biológicas e respondemos biologicamente a vários instintos externos. Um deles é a emoção do medo. O medo, quando a gente está sendo tocado por ele, que é uma sensação de ameaça, de risco, a gente se coloca em estado de alerta, pupilas dilatadas, coração acelerado, sangue bombeando para as extremidades, no caso para os músculos, preparando a gente para uma fuga ou para um combate. Então, se eu percebo que a intervenção da psicóloga, por mais que às vezes seja mais adequada, mas se eu percebo que a intervenção da psicóloga ou do psicólogo está muito parecida com a do meu pai ou da minha mãe, que é com quem às vezes eu estou tendo um conflito aí nessa parte de transição, eu já gero ali um bloqueio e entro num estado de alerta de defesa e não aceito aquela intervenção. Inclusive, né, Chico, você falando isso, eu acho que é fundamental, né, para profissionais que trabalham com esse público. Você mencionando aqui os profissionais e as profissionais da psicologia, mas e as professoras e os professores também. Que muitas vezes o único adulto que esse jovem tem mais próximo, fora a sua família, é o professor da sala de aula. É a professora, né? Nós sabemos que a nossa realidade, na nossa realidade, um atendimento terapêutico é privilégio. Quem pode ter, né? Um atendimento com um profissional especializado. Acaba sendo um privilégio, infelizmente, o que não era para ser, o que é um direito de todas e de todos, né? E de todos. Mas pensando que a pessoa, muitas vezes, que está ali semanalmente, né, ou quase que diariamente, de alguma forma, com esse jovem, é a professora e o professor de sala de aula. E acaba sendo a referência daquele jovem. Porque, inclusive, aqui você acaba de tocar no outro ponto, totalmente conectado com isso tudo que estamos aqui trazendo, que é a busca de uma construção de identidade. E essa identidade, ela fica muito oscilante, pode ficar muito oscilante por vários anos desse jovem, dessa jovem, ou não também, tem aqueles que conseguem se firmar um pouco mais rápido, vamos dizer assim, não sofrem tanto com esse processo de identidade, mas tem aqueles que sofrem muito, que podem, inclusive, ter aí uma fragilidade, desenvolver um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, uma série de questões, inclusive psiquiátricas, envolvidas com isso tudo, né? Com essa questão dos rompimentos. E aí, se eu rompo, a que eu me ligo? E aí que entra a questão dos pares, né, Chico? Por quê? E se eu estou num ambiente onde eu não me identifico com ninguém ao meu redor? Porque ninguém gosta dos assuntos que eu gosto. Porque ninguém gosta de fazer as coisas que eu quero fazer, né? E aí entra a questão da intensidade intelectual e a intensidade emocional, porque não basta só a compatibilidade de interesses intelectuais, é preciso a intensidade emocional nos interesses intelectuais, né? E aí a gente entra aqui num outro ponto, né, que é a questão do dito exagero. A crítica mais comum que a gente ouve enquanto pessoa superdotada, que somos exageradas e exagerados, né? E isso para a vida toda, né? A gente é o exagerado, né? E aqui quando me vem essa palavra, eu me recordo muito daquela música do Cazuza,
que inclusive, né, ele fala sobre a própria música fala disso, mas é aquilo lá, né, Chico? É a vivência da pessoa superdotada, é aquela música do Cazuza, né? Ou seja, tudo Sim. muito, né? Então, com relação a isso, né, o que que você percebe, o que você sente na tua experiência com os jovens? Tá. Você tocou aí, eu acabei fugindo um pouquinho, que eu falei, pô, não posso deixar de tocar na importância desse acompanhamento já prévio, que ele acaba sendo, às vezes, facilitando na adolescência, mas dentro da escola, dentro de situações normais, o professor e a professora tende a ser uma das maiores referências, tende a ser dos maiores portos seguros, porque muitas das vezes crianças e adolescentes acabam convivendo até mais com aqueles profissionais, seja por tempo na escola, porque hoje em dia está na escola integral, seja ela pública ou privada, acaba ficando mais tempo na escola, mas o jovem, e aí entrando já mais especificamente para o adolescente, para o universo adolescente, ele busca, ele busca espelhos. E espelhos tanto para buscar referências semelhantes ao que ele se enxerga, ao que ele tem de autoimagem, e essa autoimagem ela vai ser construída pelos comentários dos outros, pelas colocações dos outros, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A gente não se olha por completo. A gente não consegue olhar para o nosso próprio rosto se não for num espelho. Então, essa questão Sim. comportamental, ela é muito moldada pelo que a gente escuta, que o mundo traz para a gente, do que eles enxergam na gente. E aí, Uhum. dentro da escola, o jovem ele segue muito a referência do que o professor e do que a professora diz. Porque a gente acaba tendo também essa dimensão de que eu tenho ali uma referência, seja ela de conhecimento, se for uma disciplina que me atraia, que eu me afinize, se for um perfil comportamental que me atraia e que eu me afinize, mas da mesma forma eu também tenho ali um perfil que pode me gerar repulsa, que pode me gerar Uhum. raiva, que pode me gerar Sim. afastamento. Mas eu vou até fazer um parêntese em cima de um comentário que surgiu aí. Eu não me lembro agora quem foi que fez o comentário, mas que disse que na minha adolescência a única coisa que eu queria era ser ouvida, era mostrar o que eu tenho, o que eu sei, o que eu faço, o Uhum. que eu gosto. E esse espaço receptivo, respeitoso, afetivo, na maioria das vezes eles não conseguem encontrar dentro da escola. E aí pode ser por inabilidade do professor, pode até não ser, pode ser pela incapacidade do sistema educacional, pode ser. Então tem uma série de fatores que a gente sabe que influenciam um currículo muito fechado em conteúdos, que não trabalha as soft skills, que não trabalha a emoção, que não trabalha a criatividade, que não trabalha o livre pensar, o livre refletir. E aí quando eu tenho, dependendo do perfil de superdotação, um jovem altamente comunicativo, expressivo, extrovertido, a escola tende a ser para ele um ambiente de muito sofrimento e de inadequação, porque ele não tem espaço para se mostrar. E aí, para o nosso cérebro, ser visto por um elogio ou ser visto por uma crítica é ser visto. E aí, às vezes, é onde o jovem ele busca chamar a atenção de maneira negativa, de maneira conflituosa, de maneira, às vezes, até agressiva, mas com o simples intuito de ser visto. E aí eu vou até aproveitar um gancho. Ontem eu recebi uma mensagem de um dos estudantes que eu atendo demonstrando preocupação com outro colega. Ele falou que descobriu que esse outro colega está se cortando. E aí, dentro de todo o acompanhamento psicológico hoje, a gente sabe que as pessoas, os jovens principalmente, eles têm se cortado por alguns motivos. Eu vou citar alguns aqui, com certeza eu não vou conseguir falar todos, mas um deles é para sentir. A necessidade de sentir, por mais que seja dor, ela é tão necessária numa sociedade que está tão fria, tão distante, tão tecnológica, tão inacessível, porque por mais que ele tenha uma rede social grande e complexa, aquela rede social ela não é real.
ela não trabalha todos os sentidos. Ela trabalha o visual, ela trabalha o auditivo, ela trabalha até o imaginativo, mas ela não trabalha o sensorial do tato. E aí... Só fazendo um brevíssimo adendo, Chico, porque você falou uma coisa muitíssimo importante. A rede social, ela é o fake, ela não é real. Porque ali as fotos não são as pessoas reais. Nem a situação da foto e nem o embelezamento da foto, com seus muitos filtros. Então, aquilo que é vivido na rede social não é palpável, não é real. Então, ou seja, quais são, novamente, né, quais são meus pontos de identificação? Aí eu vou me identificar com o quê? Né? Então, enfim, esse é uma coisa muito, muito forte na adolescência de hoje, né, para quem é adolescente hoje. Mas, enfim, continua, Chico. Depois eu tenho mais alguns comentários. Tá. Pode ser, às vezes, uma necessidade, sim, de um grito de alerta, de socorro, um pedido de ajuda. Eu não sei como falar, porque eu nunca tive espaço de fala, seja na escola ou seja em casa. E se eu demonstro uma dor, um sofrimento, uma automutilação, talvez alguém olhe para mim e fale: ei, tá tudo bem? Ei, o que aconteceu? Você existe, né? Você existe. Porque uma coisa que a gente tem que ter muito claro em mente, e isso para mim ficou muito evidente, eu acredito que para quem faz atendimento a jovens, seja professor, seja psicólogo, seja terapeuta, qualquer uma dessas áreas, percebeu que a gente tem um perfil de jovens pré-pandemia, a gente tem um perfil de jovens do intenso da pandemia e temos um perfil de jovem agora quase saindo de pandemia. Porque a gente percebe que está com o pé mais fora do que dentro. A gente não sabe se vem uma nova onda, mas a vida lá já está dentro de uma certa normalidade. E os jovens, eles ficaram com espaços, com buracos, com lacunas tão significativas em determinados pontos que eles deveriam ter desenvolvido, seja na área social, na área emocional, na área de interação, que não tiveram porque o contato com outros pares não aconteceu. Porque ele acabou sendo de uma maneira tão superficial, por mais que estivesse frequentando aulas online, ou que estivesse frequentando depois aulas presenciais, como algumas escolas já conseguiram fazer isso no ano passado ainda, mas essa interação, ela foi tão limitada por uma série de fatores que impediu essa troca, essa sinergia, esse aprendizado, esse espelhamento que a gente acaba tendo durante a adolescência. Então, o estudante... Ele é tão necessário para essa constituição de eu existente, né? Muito necessário. E o jovem entrava numa aula online, por exemplo, vamos fazer propaganda aqui, do Google Meet. Ele era mais um número, mais uma matrícula ou mais uma fotinha que estava ali presente, porque o professor estava sendo muito cobrado de passar um conteúdo e estava sendo vigiado por uma sala filmada, e aquele estudante ele não tinha nem espaço para aparecer. E aí o que aconteceu muito, e quem é professor vivenciou muito isso, era menino entrando e saindo o tempo inteiro para ficar mudando a fotinha do perfil, era menino abrindo câmera para ficar andando, circulando, porque a câmera com movimento ela tende a subir ali no meio das conexões. A necessidade de ser visto, ela é tão intensa na adolescência que inconscientemente ela busca formas de ser visto, acolhido e percebido. E aí, se eu estou vivendo numa sociedade que não me vê, não me percebe, trouxe um sentimento de não valia, não pertencimento. Pode falar, Patrícia. Não, quando você falou assim, Chico, não me vê, não me percebe. Mas o que é que não vê e o que é que não percebe? Não percebe o potencial e os talentos. Ou seja, não valoriza os potenciais que estão para se desenvolver e o talento que já existe. Então, isso não é valorizado, isso não é visto, né? Ele fica totalmente oculto. Aí, o que resta, muitas vezes, é claro, aqui, sem generalizar de modo algum, mas resta ir ao banheiro e se cortar, porque aí alguém vai ver. Sim. Que está sendo ali o grito do socorro. Mas o foco da nossa conversa de hoje não vai ser essa questão tão intensa
dos sofrimentos. A gente sabe, sim, e eu não podia deixar de dar esse alerta. Observem seus filhos, suas filhas, não só com relação ao isolamento, que tende a ser normal na adolescência, porque dentro do espaço da casa já é um ambiente para ele conhecido, os assuntos são os mesmos, é aquela rotina da família, e aí o teu adolescente ou a tua adolescente quer ter o momento dele não só de privacidade, mas também de assuntos exclusivos, porque ela está tentando formar ali uma identidade. E tem alguns especialistas que dizem que a gente só sai da adolescência quando a gente tem a ideia de quem nós somos, quando nós formamos a nossa identidade. Por isso que a adolescência está ficando tão prolongada, porque a gente tem, hoje, alguns estudos neurológicos evidenciando que as alterações neurológicas vão ali até por volta dos 21, 22, 23, até 24 anos, mas socialmente, comportamentalmente, nem sei se eu falei certo, mas no quesito comportamental, a gente está vivendo uma inadequação de papéis do pré-adulto. Eu não sei nem se depois vai acabar virando um termo aí, mas a gente tem um pré-adulto que ainda não tem uma vida de adulto. Então, ele continua vivendo uma vida de adolescente, um jovem adulto. Essa faixa etária que você está pontuando aqui entra como jovem adulto. E não tem ainda seu espaço, não sabe ainda quem é ele, o que ele quer, o que ela deseja, até onde ela pode ir. E sabe, Chico, você falando isso, né? Quero fazer aqui um breve comentário e aí eu quero trazer para você uma questão que surgiu um pouco atrás, né? Uma pergunta que foi a Tatiane que fez. Mas essa questão da falta de uma identidade mais consolidada, porque parece que a identidade fica fragmentada, parece que há uma dificuldade daí de conectar, né? Ou seja, houve aquela ruptura na adolescência e a pessoa entra na vida adulta, continua com a ruptura. E essa ruptura eu tenho visto, Chico, e eu que trabalho direto com os adultos, né? Então daí vem o meu público de atendimento, eu recebo adultos e adultas, né, em diferentes contextos. Essa ruptura eu vejo gente com 30, com 40, com mais de 50 anos. Não saíram da adolescência. Cresceu biologicamente, está envelhecendo, mas o funcionamento ainda, muitas vezes, claro que é uma mescla, né? Tem muitos momentos que há um funcionamento adulto, mas quando vem o emocional, volta para a adolescência, muitas vezes. Volta para aquela adolescência que também a gente pode chamar de não resolvida, né? Porque tem coisas a se resolver na adolescência. A identidade é uma delas, mas tem várias outras, né, Chico, também. Né, que hoje não cabe aqui no nosso tempo falar de todas, né? Mas essas questões que precisavam ter sido acompanhadas lá atrás, que precisavam de apoio, que precisavam de um olhar e não receber, o que acontece? Se estende pela vida adulta fora. E vai continuar trazendo consequências aí no trabalho, nas amizades, na vida amorosa e assim por diante, né? Então, o quanto que uma coisa não resolvida, ela continua não resolvida, né? E vai sendo arrastada, ela vai virando um peso nas costas do adulto e é só mais um peso sendo arrastado. Neve, né? Vamos dizer assim, vai rolando e vai ficando cada vez maior, né? E a pergunta da Tatiane, ela foi a seguinte, ó. Ela comentou que os adolescentes tendem a se fechar, ficar bastante fechados, né? E ela pergunta como nós podemos lidar com isso, né? Com esse perfil, vamos dizer assim, que fica bastante introvertido, né? Porque nem todos têm esse perfil de se fechar, né? Tem aqueles que são o oposto, né, Chico? Tem aqueles que são... eles não são só extrovertidos, eles são explosivos, né? É o extremo também, alguns, né? Mas, de fato, eu acredito que muitos sejam desse perfil de se fechar. E, então, como que a gente lida com isso? Tá. Vou trazer um pouquinho a experiência que eu tenho dos atendimentos. O adolescente, ele está ali testando o espaço, está testando o ambiente, e ele quer testar se ali é também um ambiente seguro para ele poder se mostrar, para ele poder compartilhar seus quereres, seus saberes, seus gostos, seus interesses, de uma maneira geral,
se ele vai ser recebido sem julgamento ou com julgamento, se ele vai ser criticado ou não, porque a adolescência, eu diria que é uma das fases mais criticada, mais apontada e mais estereotipada dentro das etapas de desenvolvimento do ser humano. Então, Sim. todas as vezes que eu recebo um jovem novo no atendimento ou uma jovem nova no atendimento, eu tenho um bate-papo com todos. Quem já está ali há mais tempo já sabe até às vezes algumas falas que eu trago, mas a ideia é de que aqui vocês estão num universo paralelo, no espaço onde você pode ser você, abertamente você, demonstrar seus interesses, seus gostos, seus desejos, sabendo que naturalmente por vivermos em uma sociedade, a gente tem determinados limites para respeitar também o espaço e a individualidade do outro, mas ninguém está aqui para julgar você do seu estilo musical, do seu estilo de roupa, das coisas que você gosta e das coisas que você não gosta. A opinião ela pode ser dada, mas não imposta. Inclusive, eu sempre gostei de trabalhar com música no atendimento. Então, todo mundo pode colocar a música que quiser. E aí eu fico o tempo inteiro batendo nessa tecla, porque o adolescente, naturalmente, ele é muito crítico. Isso já é do perfil dele, a criticidade. E quando eu recebo um adolescente que está ali ainda no período de experimentação do ambiente, de saber se aquele ambiente é confiável ou não, e ele recebe alfinetadas, críticas e comentários de outros jovens, ele pensa, opa, aqui eu não sou bem-vindo porque ele já estava aqui há mais tempo, o ambiente já tem uma certa dominância. Então, eu estou o tempo inteiro fazendo essa intermediação da liberdade respeitosa. O jovem, à medida em que ele vai se sentindo cada vez mais confiante com o espaço e seguro com o espaço, ele vai cada vez se abrindo e se mostrando mais. Por isso que é importante, e talvez hoje seja o meu grande diferencial no atendimento. Se você entrar na minha sala de atendimento presencial dentro da Secretaria de Educação, ou se você entrar dentro da minha sala virtual, quando eu estou fazendo o atendimento em grupo, que é o germinação. A gente até brinca que é germinação, porque ali a gente está o tempo inteiro plantando sementinhas. Eu estou interagindo de igual para igual com eles, sem hierarquia, sem superioridade, sem inferioridade, participando dos assuntos deles. E muitas das vezes só o que eles precisam é de se sentir ouvidos e pertencentes também nos seus interesses. Então, oportunizar a eles momentos de compartilhar suas áreas de interesse. Vou dar um outro exemplo. Dentro do atendimento em grupo, a gente separa períodos desse atendimento para cada um mostrar um pouquinho do que sabe ou do que gosta. E aí, de repente, surge aquele anime que o pai e a mãe não entendem nada, não tem a menor paciência para ouvir sobre aquilo ali, e eu me coloco nesse papel de pai também, muitas vezes, a paciência que eu acabo tendo em alguns atendimentos, acabo não tendo em casa, então não pensem também que aqui é tudo mil maravilhas, mas quando eles têm essa abertura de demonstrar a empolgação, sem aquele olhar de crítica, de reprovação, ou de, tá bom, já chega, eu não quero saber disso, eles se abrem, eles se soltam e eles compartilham o momento. Então, um espaço afetuoso, um espaço respeitoso e um espaço onde todos vão ter oportunidade de fala. Por mais que você tenha aquele jovem ou aquela jovem que não gosta de falar, completamente introvertido, abra sempre espaço para ele participar. Fulana, você quer falar alguma coisa disso aí? Pô, eu já vi que você gosta disso, disso, disso também. Tem alguma coisa que você queira complementar? Porque, às vezes, eles já vieram de uma relação literalmente traumatizante, seja pela escola ou seja pela família, de não ter espaço de voz, de achar que a sua fala ela vai ser sempre descabida ou não vai ser importante para aquele momento. Então, está o tempo inteiro atento e oportunizando esses momentos de expressão. Por mais que seja uma coisinha, mas o que é aquela coisinha? Sim. A sua fala, Chico, você vai falando e eu vou aqui pensando, né? Quando você falou dessa questão de que a adolescência ela é vamos, um período muito estereotipado por si só e que já recebe críticas só de falar em adolescência, as pessoas já viram meio que a cara. Ih, né? Fase difícil, etc, né? E ali vem. Agora, se a gente pensa isso
nessa jovem, nesse jovem que é neurodivergente, a gente vai somar essa adolescência, que é o que ocorre com todos nós, de alguma forma, né, com características que também não são bem vistas socialmente, que vêm da neurodivergência. Então, nós teremos uma série de características, né, de comportamentos que são emitidos a partir dessa neurodivergência e que também não são bem vistos e que também são muito criticados, muitas vezes, né? E seja pelo desconhecimento, seja pelos estereótipos, né, seja pelo desconforto que esses comportamentos também geram, e seja pela imaturidade de quem os emite. Porque nós, né, que somos pessoas neurodivergentes, nós precisamos sim aprender a nos comportar em sociedade. E aqui sem nenhum tom pejorativo disso, não quer dizer, eu tenho então que me normalizar, que me adequar, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ter um comportamento consciente e responsável na relação com o outro que é diferente de mim. Então, muitas vezes, né, esses jovens, essas jovens, eles mostram certos comportamentos que de fato incomodam o grupo. Que de fato ele precisa dar uma segurada, não no sentido de se reprimir, não é isso. Mas é ter a consciência, opa, isso aqui eu acho que não é legal eu falar agora. Não é o momento para eu falar isso. Ou eu posso até falar, mas para alguém mais íntimo, não para o grupo inteiro. Então, são habilidades que precisam ser ensinadas. A gente não nasce sabendo isso, do além, né? Então, sim, nós precisamos aprender habilidades emocionais, sociais, né, quando estamos em grupo, seja no próprio grupo neurodivergente, seja com os outros, né? Então, é um aprendizado para todas e para todos, né? Aqui não circunscrevendo só a quem é neurodivergente. Mas eu vejo esse ponto também, porque eu trabalho muito, Chico, e o pessoal que está aqui nos ouvindo, né? Eu trabalho muito com isso como terapeuta dos adultos, né? Então, eu ouço muitas vezes, né, muitas queixas, que são queixas que sim, elas geram toda uma questão emocional, mas muitas vezes é falta de consciência da própria pessoa que ela está dando mancada no meio social. Ela está sendo aquela pessoa chata mesmo. Mas ela não se percebe. Mas por que ela não se percebe? Porque a sua identidade não está construída. Aí a gente volta naquilo, né, que você está trazendo. Essa identidade não amadureceu ainda, né? Para ela se perceber, ter aquele clique, né? Opa, isso aqui não é legal fazer nesse momento. Ou não é legal fazer em momento nenhum. Isso aqui eu vou ter que guardar para mim, porque não dá. Por mais que eu quisesse falar tal coisa, não dá para falar. Né? E aí eu vejo que há uma confusão muito grande entre... E aí eu acho que tem a ver totalmente com o que você está trazendo, que é: eu quero ser ouvida, e ser ouvida porque eu não fui, então eu tenho uma necessidade absurda de ser ouvida, então eu falo qualquer coisa. Quando eu tenho uma pequena oportunidade que seja, eu desato a falar e não paro mais. Isso cansa as outras pessoas. Cansa. Né? Aqui para dar um exemplo. Mas eu vejo, Chico, e aí você pode me dizer também o que você pensa disso, a tua experiência também em relação a isso, que a carência é tanta, a falta é tanta de um olhar acolhedor, de um olhar carinhoso, de um olhar que aceite quem aquela pessoa quer ser, né? E aceite, inclusive, o seu processo de construção de ser algo. Essa carência é tão grande que gera comportamentos também desproporcionais em sociedade.
E aí já junta mesmo com a intensidade que já é própria da neurodivergência, então já junta a intensidade que já existe mesmo, e já junta essas carências. E isso gera, então, muitas vezes, comportamentos que vai trazer, sim, transtornos sociais. Eu falo aqui mais do ponto de vista dos jovens adultos em diante, né, que é o público que eu atendo, mas quando eu te ouço falar, Chico, eu enxergo adolescentes dentro dos adultos. Eles podem Acredito. estar nos seus 30, 40 anos, mas são jovens de 14, 15, 16, né, no trato social. Né? Então, a gente tem uma situação deveras complexa, né, para ser Sim. cuidada. Essa questão que você trouxe aí, até de uma habilidade social simples, que a gente sabe que vem com o desenvolvimento das funções executivas, o controle inibitório, de saber o momento de ouvir, o momento de falar, de analisar um pouquinho o cenário e o contexto. Inclusive, esse é um dos pontos no qual, talvez pela incapacidade até do recurso tecnológico, no atendimento em grupo que a gente oferece no Germinação, a gente acaba estabelecendo uma idade mínima. Por mais que cognitivamente aquele pré-adolescente ou aquela pré-adolescente tivesse condição de acompanhar o restante do grupo, porque a nossa régua não é essa, mas a necessidade de uma escuta para um trabalho em grupo, ela existe. E aí eu recebo pré-adolescentes, e aí eu sempre coloco isso para os pais. Quando a gente recebe ali jovens de 10, que foi o limite do que já entrou, normalmente é a partir de 12, 11 anos, eles vão passar por um período tipo de observação de como ele vai se sentir também no espaço, porque quando eles entram num espaço que eles vêm ter liberdade de mostrar quem são, principalmente quando eles têm esse perfil extrovertido, que aí eles vão querer esse momento de fala, eles vão querer esse momento de demonstração, e eles não vão dar esse espaço para os demais, como você mesmo colocou, acaba gerando um incômodo no coletivo, e aí o coletivo acaba criando um certo ranço. E aí eu sempre coloco isso para os pais. Teu filho ou tua filha está com uma necessidade muito intensa de ser ouvido e só as necessidades dele ou só as necessidades dela. Nesse momento, o grupo não é a melhor experimentação para ele, porque ele vai sofrer uma certa represália social e por uma certa rejeição. E para ele vai enxergar aquilo ali mais um reforçador de que, poxa, eu não me adequo socialmente, então vamos fazer um atendimento. Chico, se você me permite aqui, né, novamente, você fala coisas muito importantes. Então, é por isso que eu sinto aqui muita vontade, né, de estar aqui complementando contigo. Você falou, né, esse sentimento de inadequação. E esse sentimento, quando ele é reforçado por uma rejeição social, ele vai tocar em questões que já estão ali existindo dentro dessa pessoa. A autoestima já está baixa, autoconceito já está negativo, eu não sou uma pessoa legal, não gostam de mim, eu não presto mesmo. E assim, e outras, né, outros pensamentos negativos, né, que já brota de um ser com um autoconceito negativo. Eu não sou ok nessa vida. Tá vendo? Ó, eu vou nesse grupo, eu não dou certo. Eu vou naquele grupo, eu também não dou certo. Ó, ninguém me escuta, ninguém me entende, ninguém me ouve. Ou seja, é aquele grito, né, de necessidade, que quando tem uma oportunidade, também aquilo transborda. Eu vejo isso como um transbordar. E quando a gente transborda, isso incomoda as outras pessoas, sim. Né? Porque cada um tem o seu para dar conta. E aí, mais do outro, né? Às vezes você não está dando conta nem do teu próprio. E aí vem mais o outro transbordando. Qual que é a reação básica biológica, né, Chico? Você que tem toda a tua formação também bastante forte nessa área. O que o nosso organismo faz? Não, eu não quero isso aqui. Eu já não estou dando conta nem de mim, né? Muitas vezes, então aí essa rejeição, ela também é um mecanismo de proteção dos outros.
sim. Opa, eu já tenho demais aqui para eu dar conta e mais essa pessoa despejando coisas aqui, né? Não quero ficar perto dessa pessoa. Em contrapartida, aquele que tem uma necessidade, sente essa necessidade tão profunda de ser ouvida, de ser ouvido, recebe isso como esse não, né? E não se percebe disso, porque daí falta essa consciência para compreender que de fato está sendo demais naquele momento, e que o outro também tem seu limite, o outro também não tem que suportar tudo, né? Então isso vira de novo nessa questão do bom, então, aí eu não sou aceito mesmo, ninguém me entende, ninguém gosta de mim, eu não tenho valor, e aí vem o que já foi construído muitas vezes em anos de experiência social. E aí a gente chega num sofrimento, muitas vezes muito grande. Né? E é de onde muitas vezes brota o fechar-se, né? Ah, então também não falo mais. Sim, sim. Né? Então E, também não falo mais, eu também não dou mais a minha opinião. E vem aí o fechamento. Vai mais ou menos por aí, a tua experiência também acaba mostrando, de certo modo, isso? Tipo, como que você vê isso? sim, em alguns momentos a gente enxergaria até determinados comportamentos como se fosse uma birra. E essa birra, ela é até normal e natural, dependendo da maturidade emocional que aquele jovem tem. Porque realmente nem sempre vai acompanhar a cronologia, as experiências que ele viveu ou que ela viveu não desenvolveu aquela habilidade. Até um ponto que eu sempre gosto de falar, as pessoas enxergam a maturidade como uma habilidade estática, e ela não é. A habilidade é a capacidade que nós temos de lidar com problemas naquele momento. Então eu posso Sim. viver um problema X, mas naquele momento eu estava já com o meu emocional tão abalado que eu agi de maneira explosiva. E se fosse em outro momento, eu teria uma outra atitude, um outro comportamento. Um exemplo que talvez fique claro aí foi a situação que a gente teve no Oscar. Que alguns dizem que foi encenado, alguns dizem que não foi, que é marketing, que não é. Mas ali a gente tem um exemplo, eu não sei se você acompanhou, o Will Smith deu um tapa no rosto do apresentador numa explosão descontrolada de raiva, num mecanismo já de defesa de uma pessoa que ele ama, que estava sendo atacada, que estava em sofrimento, em nítido sofrimento. Então, talvez se fosse em outra situação, se não tivessem no auge emocional de todo aquele contexto, ele tivesse rido e falado, ok, você é um ridículo, mas a forma de agir muitas vezes não é a mesma. E imagina então um jovem ou uma jovem que está vindo de um contexto de afastamento de uma pandemia, que escutou também aquela ideia mágica de que, uau, agora eu vou encontrar aqui o meu grupo de pertencimento, os meus pares. Só que pares tem troca. E às vezes aquela criança, aquele pré-adolescente, ainda não está num momento de troca, ele está num momento de dar, porque ele está cheio E e não aí se está perceber. transbordando. Sim. E aí é onde vai a percepção do profissional de poder também dar um direcionamento. E aí eu converso com a família, converso com o próprio jovem, ó, no momento a sua necessidade está sendo muito mais para você, sua, de mostrar as suas coisas, vamos fazer um atendimento individualizado, porque eu tenho já escuta totalmente ativa para as suas necessidades. E aí, primeiro, vamos esvaziar esse transbordo, para depois que você estiver mais equilibrado, a gente conseguir juntar com os demais. E isso acontece, porque aí vem depois uma inserção mais harmoniosa, onde eu consigo falar, mas eu também consigo ouvir. Onde eu consigo receber e eu também consigo dar. E aí fica literalmente, integralmente, um momento harmonioso de troca. E aí a gente tem hoje um grupo de pais também, que acontece nos sábados, que é exatamente esse momento, o pai e a mãe também precisa desse acolhimento, também precisa de se encontrar com os pares, também precisa trocar, ouvir experiências, compartilhar experiências, e aí a dúvida assim, tipo, geral, Chico, eu queria ser uma mosquinha para ficar ali do lado do meu filho sem ele saber que eu tô ali,
porque eu vejo ele num momento, às vezes, de tanto, tanta conexão, de tanto mergulho naquela fala, naqueles assuntos, naqueles temas, que eu não sei como é que você consegue gerenciar tanta intensidade no mesmo espaço. E aí é uma forma simples de explicar. É como se ali eu estivesse exercendo o papel de maestro. Eu simplesmente botei os instrumentos no mesmo tom. Não sou eu que estou fazendo a música, são eles. Mas eu tenho o feeling de ver o que eu preciso desacelerar ou acelerar de determinados assuntos que vão ser trazidos, de determinados jogos que vão ser apresentados, para poder fazer com que aquele compartilhamento ali seja harmônico e cada um dentro dos seus interesses, das suas habilidades, das suas potencialidades consiga se manifestar. Então é sempre muito bacana nesse sentido. Sim. Bem, teríamos muito ainda mais a trazer e a comentar, né? É um assunto inesgotável, na verdade. Né? É inesgotável. Mas temos horário, né? Então, já passou muito rapidamente 1 hora, né, da nossa live. É um tema muito instigante, é um tema que nos acrescenta, né? Acrescenta como pessoas, independente da nossa idade, né? Independente de quem sejamos. Eu acho que é sempre muito bom ouvir aquilo que nos faz sentido de alguma forma. Seja porque já passamos por essas experiências, seja porque ainda venhamos a vivê-las na nossa vida adulta de alguma forma, né? Ou mesmo que a gente não viva mais, mas vemos outras pessoas ao nosso lado vivendo, né? No nosso acompanhamento no trabalho, nossos pares, né? Nossos amigos, nossas amigas, pessoas da nossa família e assim por diante, nossos colegas de trabalho, muitas vezes, né? Então, inclusive aqui eu vi que a Angélica, ela pediu indicações de livros, né? Então, se vocês estiverem ainda nos acompanhando, Angélica, manda um oi, pode me mandar um oi no privado, que eu posso te passar algumas referências por escrito, né? Você também, Chico, se você tiver alguma referência de livro que você queira indicar, depois você também, se você quiser passar para mim, eu também vou querer. Ou também, né, dá para entrar em contato com você lá pelo direct, pedir para você também. Porque às vezes a gente lê coisas diferentes, né? Conforme os nossos interesses, as nossas necessidades profissionais também. A gente não consegue ler tudo que é produzido na área, a gente foca um pouco mais naquilo que a gente necessita também, né? Então eu posso ter algumas referências, né? Você, Chico, pode ter outras. Então, quem quiser entrar em contato com a gente pode passar daí escrito, bem certinho, a referência de livros e outros materiais também. Então, Chico, para a gente terminar, né, nossa conversa por hoje, gostaria, por último, né, que você trouxesse para a gente, né, o que é que as adolescentes e os adolescentes superdotados mais precisam. Nossa, parece até que a gente combinou, que era exatamente o que eu estava pensando em falar. Gente, afeto, acolhimento, escuta, tá? Como a gente já colocou o tempo inteiro, muito mais com o neurodivergente, porque as necessidades são muito mais intensas, mas fazer isso de uma forma respeitosa. Às vezes a gente quer impor a nossa escuta no tempo que eu tenho livre. Olha, se você não falar agora, não adianta falar depois, porque eu tô... Não. Então, estar aberto. E, óbvio, a gente sabe que tem determinados momentos em que a gente não vai conseguir parar, mas o seu filho, sua filha, seu adolescente, a sua adolescente, eles têm também plena competência e capacidade de perceber se aquele momento está usando uma justificativa real ou irreal, significante ou não, para aquele momento de conexão e de escuta, tá? Então, respeito de também ouvi-los, porque eles também têm coisas a falar de assuntos de seus interesses, de suas demandas. A gente tem uma mania muito grande de cortar ou de não dar a devida importância, porque para a gente não é importante.
mas é a vida dele ou é a vida dela. Eu falo isso o tempo inteiro com eles no atendimento. O seu problema é o maior problema do mundo, porque é o seu problema. Outra pessoa pode até enxergar aquilo ali e falar, nossa, é só isso. Aí esse tipo de comentário... Esse tipo de comentário você ignora. Bota um filtro aí, se tivesse como deletar, delete. O seu problema é o seu problema e naquele momento é o que te dói. Então, acolha, pense nas possíveis soluções e vá em busca dessas soluções. Não fique esperando passivamente também que o mundo se resolva e apresente nos seus braços. E aí é onde vão buscar referências para tentar passar por essas dificuldades, por esses problemas, ou para compartilhar os momentos de alegria que tem gente que acha que não, né? Mas o adolescente e a adolescente também está cheio de momentos de alegria para compartilhar. Não é só queixa, reclamação e crítica, não. Então aproveite esses momentos aí com eles também. A gente vai precisar encerrar. Ficaria mais tempo, mas eu saio daqui e já vou para um atendimento em grupo, que é o Germinação. Aproveito até para fazer um convite para quem tiver aí, tiver filho ou filha adolescente. A gente vai fazer um encontro experimental semana que vem. Esse encontro experimental, ele é gratuito, ele é de livre adesão, a gente só tem um limite porque... vou pegar até o exemplo da orquestra. A gente tem um limite de espaço, então não adianta a gente querer fazer, eu não tenho essa condição de oportunizar um espaço de acolhimento e de escuta para um número muito grande, mas a gente oferece esse encontro experimental para que teu filho ou tua filha conheça um pouco da dinâmica do atendimento, das coisas que a gente faz, para dali poder entrar em algum dos 3 grupos que a gente tem. Tem um grupo segunda à noite, tem um grupo quarta à noite, tem um grupo sábado à tarde. Tá? Sigam aí a gente nas nossas redes sociais. Eu tenho a minha pessoal, que é o Chico_Bill, e tenho essa de trabalho, que é o vida.sd. Se vocês tiverem dúvidas, recomendações, orientações, sugestões, manda aí para a gente, estamos abertos. Tá? Sim. Patrícia, e obrigado. Vamos fazer crescer esses espaços também, né? Quem mais quiser trabalhar com isso, quem mais quiser trabalhar com essa faixa etária, né? Se sentir aí tocado, né? Nos procure também, né, Chico? A gente podendo dar um apoio, a gente podendo dar uma ajuda para profissionais, a gente está aí também, né? Porque a gente não vai atender todo mundo, a gente não tem tempo, a gente não tem energia. Porque na nossa vida de adultos, né, Chico, é tão dividida com tantas responsabilidades, com tantas coisas que nós precisamos realizar e que nós queremos também. Então, a gente não dá conta da demanda de todo mundo, então quanto mais pessoas quererem também trabalhar com esse público, a gente puder ajudar. Você, né, Chico, com a tua experiência aí, 20 anos trabalhando com a escola e tudo mais, e agora muito mais perto, né, desses jovens, dessas jovens, e eu com experiência de pesquisa, né, sou cientista, então a minha experiência é estudar. E eu estudo há muitos anos já, né? Então, é estudar e também tenho aí algumas experiências práticas que não são com essa faixa etária propriamente, mas que também podem lançar alguma luz, né, a partir daquilo que é visto com outras idades, né? Quem vão ser esses adolescentes, Chico, depois que eles saem cronologicamente adolescentes? A vida continua também. Então, vão ser jovens adultos, vão chegar aos 30 anos, aos 40, aos 50 e assim por diante, né? E assim esperamos que cheguem. Então, a vida continua. Se você, né, Chico, trabalha mais com essa faixa etária, depois vem eu trabalhando com eles depois. Não, é engraçado. Você falou isso aí, eu tenho alguns jovens adultos que estão no atendimento comigo já há mais de 5 anos, já estão na faculdade, eu tenho adolescentes, né? Não são adolescentes, já são jovens adultos, estão concluindo faculdade, mas falam, quero continuar, ok, estamos aqui. Sim, Acaba tendo uma limitação de tempo, sim, mas concordo com tua fala e me coloco à disposição. A gente tem que aumentar, sim, esse universo de atendimento. Essa sempre foi uma das minhas batalhas aí dentro das altas habilidades. Acaba sendo um negócio muito seletista, acaba sendo um negócio muito seleto, e uma galera tentando segurar... vocês lembram do Senhor dos Anéis? My Precious! Como se não pudesse compartilhar. Gente, aquilo ali não... A altas habilidades não é um anel de ouro. É como se
fosse assim, ó, vai acabar o público, nós vamos ficar só nós. Sim, sim. Então, quanto mais gente tiver atendendo e atendendo bem, eu acho que para quem está realmente envolvido com a causa, a gente sabe que é um ganho coletivo, é um ganho social, é um ganho emocional, é um ganho familiar. Beleza? Porque afinal de contas, né, Chico, um atendimento, um acompanhamento não devem ser privilégios, mas sim direito cumprido. Né? São direitos para todas e para todos, garantidos por lei, inclusive ao fundo de educação especial. Então, a gente precisa transformar essa coisa de privilégio. Ir a um psicólogo, a uma psicóloga é privilégio. Ou ter um atendimento, uma aula particular, ou ter um acompanhamento, uma assessoria como privilégio. A gente precisa mudar isso, urgentemente, né? Sim, eu vou até aproveitar. Desculpa, Pode Patrícia, falar. falar isso rapidinho. Eu sempre trabalhei em periferia. Eu sou daqui de Brasília. Brasília, a gente tem uma certa elitização de algumas cidades satélites e uma precarização de outras. Então, eu sempre trabalhando em periferia, vi essa lacuna que fica, sim, não só na identificação, mas também na oferta de atendimento do público de altas habilidades nesses ambientes. Então, falar que também o nosso atendimento que a gente faz hoje de âmbito particular, a gente cobra, sim, de quem tem condição de pagar, mas a gente tem atendimento social, parcial e até completamente gratuito, caso essa seja a sua necessidade. Não deixa de procurar a gente por questão financeira, não, tá? Manda mensagem pra gente no direct também. E a gente lida muito com a questão aí da integridade e da honestidade. Pô, não tenho hoje, vou ter amanhã? Ok, então começa hoje e paga amanhã. Não tenho hoje e não tenho amanhã, mas é importante e está tendo um ganho. Não deixa de procurar por isso, não, porque a ideia realmente que a gente quer é ver o seu adolescente e a sua adolescente bem. Tá? E só complementando, então, para a gente finalizar mesmo, né? No relógio aqui. A gente não chegou a tocar tão diretamente nessa temática hoje, em função do nosso tempo, mas falar de altas habilidades ou superdotação é falar de interseccionalidade. Nós precisamos sempre ter em mente o público com todas essas questões econômicas, né, essa disparidade econômica que nós temos no nosso país. Nós precisamos tocar nas questões de gênero, nós precisamos tocar nas questões de raça, porque, infelizmente, isso é muito triste, mas é a realidade, nós precisamos olhar para ela para podermos modificá-la. Nós somos um país racista, nós somos um país sexista e classista. Então, tudo isso intersecciona com superdotação. Porque eu costumo sempre dizer, quando a gente fala superdotação, qual é a imagem que vem? Um menino, um homem, branco de classe média. Esse é superdotado. Esse é o imaginário social da superdotação. Além de todo o resto, né? Então já começa por aí. Então nós precisamos, sim, quando falamos de superdotação, nós precisamos tocar em tudo isso. Se nós queremos, de fato, uma mudança. Né? E que elas ocorram. Né? Ocorram e elas só ocorrem com a democratização da área. Porque se continuar segurando o anel ali, né, como você fez, essa belíssima associação, Chico, eu vou começar a usar, viu? Vou parafrasear você daqui para frente. Fica ali com aquela, para quem assistiu O Senhor dos Anéis, quem não assistiu, dá uma olhadinha para entender a preciosidade do anel, né? Todo mundo precisando e querendo o anel, como se fosse uma coisa que não podemos abrir mão, né? Então, nós precisamos de democratização dentro da área das altas habilidades, nós precisamos de mais diálogo entre profissionais e nós precisamos de menos picuinha, porque também tem. Menos picuinha e mais ação, e mais atitude e mais redecisão. E menos repetição também. Menos picuinha e menos repetição, mais novidade, mais originalidade. Chico, enfim. Vamos marcar a nossa próxima live e aí a gente já aproveita e leva o povo do seu canal para o nosso canal também. A gente faz lá no próximo. Isso aí.
Isso Então, aí. beleza. Então, pessoal, E muito obrigada pela presença de vocês, por estar aqui conosco. Também já agradeço quem vai assistir depois, não pôde estar aqui nesse momento, mas vai acompanhar depois. A live fica gravada no meu Instagram, depois ela vai lá para o canal, Nenhum Talento a Menos. E aí pode ser assistida lá pelo YouTube também. E, enfim, pessoal, sigamos, porque a gente tem muito trabalho e a gente vai fazer muita coisa ainda, né, Chico? Estamos só começando. vamos. Fechado. Gente, Então, obrigado. Boa gente, noite para vocês. Eu vou encontrar meus boa adolescentes ali agora. noite. Logo a gente volta, né, Chico? Numa próxima live. Tchau, tchau, gente.